Boa noite, pessoal. Vou compartilhar com vocês aqui projeto aí que eu estou testando de projeto que eu estou testando de ganhos no mini índice. É, e esse ganho, o meu projeto é que eu consiga render com ele 1% ao dia. Ou um pouquinho mais, né? Um pouquinho menos, mas sempre ficando aí nessa faixa de 1%. Deixa eu, deixa eu passar para vocês aqui. Boa noite, primeiramente. Passar para vocês aqui um projeto de ganhos mensais no mini índice, só que esses ganhos através de pegar 1% ao dia. Para uns pode ser um pouco difícil, mas usando a estratégia certa, você pode conseguir bons resultados, não correndo muito risco, mas encontrando traders certos, né? Só para mostrar aqui para vocês. ah, o movimento que o índice fez hoje, uma queda forte, né? Mas logo no início do dia, durante o almoço, eu consegui pegar aí 200 pontos, 100 pontos de manhã e 100 pontos durante o almoço. O índice terminou o dia sobrevendido, né, o mini índice, tá, que bateu 13% de sobrevenda e depois subiu para 31% logo no final do pregão, no fechamento do pregão. Então, ele veio aqui, ó, vamos ver quantos pontos ele caiu hoje. Foi uma queda 1%, né? 1,5%. Foi o que o índice caiu hoje. O mini índice caiu hoje. Ele iniciou o dia aqui, abriu acima do fechamento de ontem. Caiu aí, vamos medir aqui, selecionar, medir. Caiu 408 pontos, depois voltou tudo. Isso aqui foi o payroll, né? Toda primeira sexta-feira do mês tem o payroll. Ele voltou os 400 pontos, né? Foi lá em cima, começou a fazer uma deriva aqui, e aí o preço então desabou na primeira hora, né? Depois de 9h30, ele desabou na primeira hora. E aí tentou fazer uma subida aqui, desabou 1.086 pontos. Tentou subir mais um pouquinho aqui, né? Subiu mais 400 pontos. Aí começou a fazer aquele movimento típico de queda, né? De queda forte, que é respeitar sempre a média de 5 períodos. Vai na média de 5, cai, vai na média de 5, cai. E aqui ele tentou uma reação aqui, mas vê que o preço não pegou força, né? Os comprados não pegaram força. Ele já estava sobrevendido aqui a 27% de sobrevenda. Parecia que ia engrenar a subida, né? Os compradores iam pegar o preço baixo aqui e jogar para cima. E ele continuou caindo. Continuou caindo, bateu na média de 5, caiu, bateu na média de 5, caiu, fez uma pequena lateralização, ficou parado aqui entre 11h25, hora do almoço, né? 11h25 até meio-dia e 45, ele ficou nessa congestão aqui, na verdade até 1h35, né?
O preço não saiu do lugar. Só que aí, a partir daí, ele começou a respeitar de novo a média de 5 e cair. Respeitar a média de 5 e cair, respeitar a média de 5 e cair. Lateralizou mais um pouquinho aqui e continuou. Pode observar que ele caiu esses pontos todos, né? Chegou a bater aqui o mínimo aqui, 128.996 ou 129, né? 129 mil. Ele caiu lá desde o topo máximo que ele fez no dia aqui. Topo máximo do dia aqui foi 131.600. Então, 131.600 para 129 mil são mais de 2.600 pontos, tá? Então, 1,5% foi que ele caiu. Trabalhando abaixo das médias, média de 50 períodos, média de 200, que define a tendência de baixa do mini índice, né? Trabalhando abaixo das médias de 200, tanto no gráfico de 5 minutos quanto no gráfico no diário. Trabalhando abaixo das médias de 200, abaixo da média de 50, fez esse candle forte para baixo, mas aqui eu chamo a atenção porque aqui tem um order block violento, uma reversão, né? Começou aqui nesse dia aqui, nesse candle que foi o dia 5/8, 5 de agosto. E ele chegou bem na metade, ó, desse candle. Então a metade normalmente e coincide com esse com essa resistência que virou suporte agora, né? Tu vê que o candle bateu aqui e voltou, através desse ponto. Então ele está exatamente nesse ponto, que era aquele order block que eu tinha falado aqui anteriormente, né? Que tinha criado aqui depois dessa subida longa que ele fez. Então, índice, mini índice caindo, vou mostrar aqui agora a estratégia que eu ando desenvolvendo aí de pegar 100 pontos de ganho e 300 de stop. E com isso, vou mostrar para vocês aqui a minha performance esse mês, né? Comecei o mês de setembro, planejei tudo para que eu possa ter controle do que está acontecendo. Comecei o mês de setembro, operando lá no dia 9, depois eu operei dia 11, depois eu operei dia 15 e dia 18. Dia 18 foi a assinatura da plataforma Profit Chart, né? Paguei R$ 15 mais o imposto aqui. Então deu R$ 16 mais ou menos, né? 16, R$ 17. Então, esse mês eu operando 3 dias, né? 3 dias aqui de operação. Eu lucrei. Comecei com um capital inicial de R$ 1.030,41. Fiz 3 operações nesses 3 dias aqui, dia 9, dia 11, dia 15. Nos 2 primeiros dias eu estava meio iniciando ainda, então peguei 100 pontos, peguei 100 pontos no dia 11 e peguei 200 pontos aqui no dia 15 e não fiz mais nenhuma operação em setembro. Isso me rendeu aí, se for tirar já, tirando as taxas e o imposto de renda, né? Isso me rendeu aí o imposto de renda aqui descontado na fonte, tá? Tem que pagar o imposto no final do mês também. Aí eu tenho 30 dias, né? Até lá agora no final de outubro. Já paguei, inclusive, esse valor aqui de imposto de renda, tá? Isso aqui já está calculado já. Fiz uma conta aqui, que é o 20%, né? 20% do meu lucro, tirando o que eu já paguei de retido na fonte, tá? Então, 5% de ganho em setembro. E isso começa a ficar mais interessante quando eu vou para outubro, né? Outubro eu decidi realmente testar esse método. Lá em setembro eu decidi testar o método, né? Então, eu botei aqui meu capital inicial lá em setembro. Capital inicial aqui, ó, 1.030,41. Aí aqui, 1.030,41. Peguei o resultado do mês anterior, que tinha terminado, fechado o mês de setembro com 1.091,15. Fiz
operaçãozinha aqui que saiu um stop, estopei antes de zerar, então fiquei com R$ 1. Operaçãozinha rápida, né? Tava tímido aí no início do mês de outubro. Eu consegui então ganhar esse R$ 1 aqui, descontou 46 de taxa, nem descontou imposto de renda retido na fonte, porque lucros menores do que R$ 10 você não desconta, só acima de R$ 10 de lucro que desconta imposto de renda. Isso aí me deu 0,05%, né? Eu já estava com 5% do mês passado, né? Eu tô contabilizando aqui a minha meta diária de passar de 1%. Nem sempre vai atingir, mas eu busco isso para ficar com um ganho maior que 1% no dia. E aí, o, a evolução do capital, né? Então, nesse mês de outubro, desde o início do capital inicial até agora, é, aliás, só no mês de outubro rendeu, minha carteira aí rendeu 24%, 24, 45%. Se for contabilizar tudo, né, desde o do início lá de setembro, tá chegando aí a 31,79%. Isso, claro, sem descontar aqui o DARF, né? Aí descontando o DARF aqui vai cair para mais ou menos 20, 25%, 26% no mês, no geral. Então, tá aqui as minhas operações. Pode observar que são todas buscando poucos pontos, ó, 100 pontos aqui. Aqui voltou o stop, eu saí no positivo ainda, não deixei zerar. Aqui os 100 pontos, 100 pontos, 100 pontos, dia 16, dia 17, mais 100 pontos. Aí dia 21 aqui eu tomei um stop, voltou tudo, voltou 60 pontos, mas eu mantive firme minha posição, porque eu já observei que em alguns momentos ele vai lá perto do stop, vai perto de dar os 300 pontos de stop e vai lá no ganho de 100 pontos. Aqui eu fiz duas operações, 100 pontos em cada uma, rendeu R$ 40, tirando as taxas e o imposto de renda. Aqui deu no dia 23 também mais duas operações. Aqui eu tive um stop curto, porque não deixei voltar para pagar o stop completo, eu saí da operação e apareceu outra oportunidade, eu entrei de novo. Então, eu fiz aqui um pouco mais de 300 pontos, né? Porque eu lembro que deu uma operação que deu R$ 4, eu fiz mais duas, mais três operações que deu R$ 20 cada uma, né? 300 pontos. R$ 100, 100 pontos dá R$ 20. Então, deu 300 pontos aqui, mais os R$ 4 que eu tinha arrumado lá. Aqui também deu um stop, não deixei voltar tudo. Saí antes que o stop estava curto, também não operei mais. Só que R$ 5 de prejuízo aqui, mais a taxa. Então isso aí me tirou 0,43 do capital, né, do meu capital anterior, do dia anterior. E fechou o mês com 1.357 reais, né? Iniciei com 1.030 em setembro e fechei o mês de outubro positivo, né, no lucro. Aí isso é equivalente a 31% no geral e 24% no mensal, só considerando o mês de outubro. Aqui, esse valor aqui, né, hoje não, dia 30, né? Dia 31 eu não operei, né? Eu já tinha me dado por satisfeito por ter fechado o mês esse valor e eu não queria entregar, ter um prejuízo, né? Me arriscar tendo um prejuízo aqui, de repente tendo um prejuízo de R$ 60, ia me levar aí de novo quase 5% do capital. E eu preferi então manter. O dia 30 foi bom, foi 3,96% do capital, o meu ganho. E aí, aqui tem uma tabela que eu montei, aqui um gráfico, né, mostrando o início do mês, né, 1091. Ah, não, início do capital, no geral. E aqui, início do mês mesmo, início do mês aqui. Lá do dia 18/9, quando eu operei só três contratos, 3 dias só. E aqui o final do mês, 1.306,24 no dia 29.
É engraçado que não apareceu o dia 31. Tem que dar uma olhada no gráfico depois. Não apareceu o dia 31, só apareceu até o dia 29. 31 não, dia 30, só apareceu até o dia 29. Então, aqui eu fiz o seguinte plano. Eu vou operar um contrato. Cada um contrato que eu operar vai me custar uma garantia de R$ 100 na corretora. Ou seja, eu tenho que ter R$ 100 na corretora para operar um contrato. A cada 100 pontos eu ganho R$ 20. Vocês viram ali como eu fiz nos dias que eu ganhei. E para que eu não use toda a minha garantia, né, eu pretendo começar sempre com capital inicial de R$ 1.000. Eu comecei ali com 1.030. Cada contrato, cada operação que eu fizer com contrato de abertura e fechamento vai me levar a uma taxa de 0,46 centavos por operação, tá? Operação de abertura, operação de fechamento. Considera essas duas operações sempre que eu operei com um contrato aqui, ó, 100 pontos, um contrato 0,46, 24, R$ 24, né, cento e, um pouquinho mais de 100 pontos, né? Um pouquinho mais de 100 pontos, 104 pontos, 108 pontos, 108 pontos. Aqui 0,92, ou seja, o dobro de 0,46. Aqui operei três contratos, fiz com 0,18, é 1,18, menos 1,84, na realidade. Aqui duas operações, 0,92. Então essas são as taxas, né? E mais ele desconta o imposto de renda quando você sai no ganho, né? Então, continuando aqui a tabela de evolução, a evolução aqui é o seguinte: cinco contratos, eu tenho que ter R$ 500 de garantia para operar. Cada 100 pontos é R$ 100. Cinco contratos te dá isso, né? Porque um contrato mínimo é 0,20, então é 20 centavos. Você tem cinco contratos, você tem o valor direto, 500 pontos, 500 de garantia, né? Porque é R$ 100 por cada contrato. Então, 100 pontos, R$ 100. Já com 10 contratos, 100 pontos, R$ 200. Com 20 contratos, 100 pontos, R$ 400. Com 30, 100 pontos, vai valer R$ 600. Com 50, 100 pontos, R$ 1.000. E com 100 contratos, não precisa operar mais do que isso, senão é mais arriscado. 100 contratos, você ganha R$ 2.000 em cada 100 pontos, operando com 100 contratos. Bom, para eu poder operar com segurança, tendo margem para ter stops de 300 pontos, né? Imagina um stop de 300 pontos aqui com 100 contratos. Se 100 pontos é R$ 200, 300 pontos é R$ 2.000, os 300 pontos vai ser R$ 6.000. Então, para eu perder R$ 6.000 no dia, é necessário que eu comece com capital de R$ 100.000. Que aí eu aguento perder R$ 6.000 no dia, vai ser 6% do meu capital. Mas se Se eu ganhar os R$ 2.000, vai ser 2% do meu capital também, né? Então, vai ser mais de 1% no dia. Então, tendo R$ 100.000 para operar 100 contratos com 100 pontos, é R$ 2.000 por operação de 100 pontos. Vai ter momentos que você vai buscar mais de 100 pontos no dia, vai pegar R$ 6.000 também no dia. Isso é plausível de acontecer. Mas você tem que escalar, né? Até chegar lá, eu tenho que fazer dar certo com um contrato, fazer dar certo com dois, com três, com quatro, até chegar a cinco. E só que para chegar a cinco, eu tenho que fazer esses R$ 1.000 virar 5.000. E olha, não é tão difícil, né? A gente vê aqui que um mês de operação já foi aí R$ 357, tá? Então essa é a minha meta, seguir já esse mês positivo, né? 24%. E já comecei hoje operando também. Consegui fazer duas operações, 200 pontos. Então, o que estava 1.357 de outubro, já comecei o mês aí levando mais R$ 40, menos essas taxas aqui, né? Então, 39 e alguma coisa.
né? Então, R$ 39 aqui acima de 1.357 vai para 1.395. E aqui hoje representou 2,3%, né? Então, mais de 1%, né? Mais de 1% no dia. Então, veja aí que é interessante e funciona. E pegar 100 pontos no dia, a gente usa a estratégia de ver para onde o candle está com mais força, né? E entra buscando os 100 contratos e deixa uma folga aí de 300 pontos. Se o preço voltar contra você, aí vai pegar os seus 300 pontos, você sai, não faz mais nada. Então essa é a meta aí do dia a dia aí. E eu tenho conseguido fazer isso no almoço, né? No meu trabalho, claro, não dá para se dedicar exclusivamente a isso, você tem que ter atenção no gráfico para ver os pontos de entrada. Mas eu pego isso aí na hora do almoço, né? Peguei na hora do almoço aqui, esses 200 pontos de hoje. Tá bom? Então fica aí. Vou fazer o próximo vídeo sobre a linha mestra da semana e posto aí para vocês verem. Um grande abraço.